Será que Anderson Talisca deixou Al Nassr porque ele marcava mais gols que Cristiano Ronaldo? Pra quem não tá ligado, está rolando essa teoria na internet, pois há uns dias atrás o presidente do clube saudita falou um pouco sobre o brasileiro em entrevista, o chamando de problemático, entre outras coisas. Supostamente Talisca o respondeu por Instagram, acusando-o de falta de gratidão por tudo que ele fez lá no Al Nassr, e também acusando o presidente de priorizar interesses econômicos e egos ao invés do futebol. Fui um dos primeiros a chegar nessa nova fase e vivenciei toda a transição para uma nova era do clube. Apesar disso, desrespeitaram a minha história com o clube e com os torcedores. Simplesmente agiram como se nada importasse. Eles me expulsaram porque eu estava marcando muitos gols e estava sendo vergonhoso. Eles até me fizeram pedir pra sair. Ao todo, Talisca marcou 77 gols e deu 17 assistências pelo Al Nassr e lá venceu a Copa da Arábia. Meus amigos, então está rolando essa teoria aí nas redes sociais, na internet, que o presidente do Al Nassr não gostou que o Talisca naquela época, né, estava marcando mais gols que o CR7 lá na equipe saudita, e esse daí teria sido o motivo pelo qual o clube resolveu liberar o brasileiro. E aí, o que é que você pensa a respeito disso? Fala aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Vamos ver como é que ficaram os duelos dos playoffs da Liga dos Campeões, vamos ver como é que foram os jogos de ontem, completando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vou te falar sobre Klopp e Haaland lá no Real Madrid, a proposta vergonhosa que o Al Ittihad fez ao Karim Benzema. Vou te contar novidades em relação a Memphis Depay lá no Corinthians. Esse vídeo tá bom pra caraca, mas antes de eu soltar a intro, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando você pensa em Liga dos Campeões, qual que é o primeiro jogador que te vem à cabeça? Eu tô te perguntando isso porque o perfil oficial da Champions... Nem vi que o selinho tava pra fora aqui. Esses selinhos aqui das camisas novas da Adidas, fica tudo assim. Nem vi, mas já arrumei, tá? Eu sei que você já devia estar comentando alguma coisa. Eu sei, fica esperto. Eu tô perguntando isso porque o perfil da Champions lá no TikTok fez essa pergunta a alguns jogadores. E esses daqui foram os que responderam Messi. When I say Champions League, who is the first player you think of? Messi. Lionel Messi. 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 E esses daqui foram os que responderam Cristiano Ronaldo. When I say Champions League, who is the first player you think of? Cristiano Ronaldo. 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 Então agora eu quero saber qual que é o jogador que te vem à cabeça quando você pensa em Champions. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, completando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos Botafogo atropelando o Cruzeiro lá no Newton Santos ao vencer por 4-0. Matheus Martins, Arthur e Danilo marcando 2 vezes foram os autores dos gols. Mirassol já começou muito bem o campeonato ao vencer o Vasco de virada por 2-1, com gols de Cuesta contra e outro de Eduardo. A tabela após essa primeira rodada está aí na tela para vocês. Botafogo, Chapecoense, Vitória, São Paulo e Fluminense tem 3 pontos no G5. E na zona de rebaixamento temos Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro. Mano Menezes é o novo técnico da seleção peruana e inclusive ele já foi apresentado ontem à noite. Na coletiva ele abordou os desafios do novo trabalho e uma coisa chamou bastante atenção: o fato dele criticar Neymar ao citar o seu trabalho quando era técnico da seleção brasileira. Estive em Arequipa aqui no Peru, no Sul-Americano de 2011, acompanhando o Sub-20 da seleção brasileira. 6 meses depois, tínhamos 6 ou 7 jogadores na seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram desse torneio. Temos Danilo, Alexandro, Casemiro, temos Neymar. Isso se ele aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos.
Mano Menezes chega na seleção peruana para substituir Ibáñez, que foi demitido em setembro de 2025, e ele comentou que busca recuperar a identidade do futebol peruano. O seu principal objetivo nesse novo ciclo é classificar a seleção para a Copa de 2030, lembrando que eles não conseguiram uma vaga para essa de 2026. O Mano Menezes também chegou a comparar os jogadores peruanos com os jogadores brasileiros, falando que eles têm os estilos muito parecidos, até citou que os peruanos têm o estilo de jogo mais parecido que os brasileiros do que os jogadores colombianos, e por isso que ele vai ter uma certa, entre aspas, né, facilidade para comandar a seleção do Peru. Memphis Depay está com valores atrasados no Corinthians e a situação está incomodando bastante o jogador. A Gazeta Esportiva informou que o Timão mantém os salários e os direitos de imagem em dia, porém os valores de bônus e luvas devidos já ultrapassam os 30 milhões de reais. Essa dívida pode aumentar ainda mais caso o Corinthians seja campeão da Supercopa em cima do Flamengo neste domingo. Isso porque o holandês tem direito a um bônus de 4 milhões e 700 mil em caso do título. O atraso vem incomodando bastante e a proposta de pagamento parcelado até 2028 irritou bastante o seu staff. Em meio a todo esse impasse financeiro, Memphis Depay já recebeu 2 propostas de clubes que não tiveram os nomes revelados e avalia deixar o Corinthians. Segundo a publicação, ambas as ofertas são com valores inferiores ao que ele ganha hoje em dia lá no Timão. O holandês tem contrato com o Corinthians somente até o meio do ano e, portanto, já está liberado para assinar um pré-vínculo com qualquer outro clube. Segundo a informação, ele está focado no futebol nesse momento e não quer saber de resolver os problemas financeiros. Quem tá cuidando disso é o staff do Depay. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Karim Benzema se sentiu humilhado na Arábia por conta da proposta de renovação que recebeu do Al Ittihad e inclusive ele se recusou a continuar atuando pelo clube. O jornal L'Equipe informou que a primeira proposta para renovar chegou ontem e ela foi classificada pelos empresários como insultuosa e desrespeitosa. Segundo a publicação, a oferta é para que ele continue jogando lá de graça, pois não inclui salário nenhum e ele apenas iria receber direitos de imagem. Lembrando a vocês que esse atual contrato de Benzema acaba em junho e lhe rende 90 milhões de euros por temporada. O francês ficou extremamente irritado, pois se sentiu humilhado e decidiu ficar fora das partidas por tempo indeterminado. Ele também falou que promessas foram quebradas pela equipe ao oferecer um contrato ridículo desse. Como eu falei pra vocês, o vínculo do Benzema acaba agora no meio do ano e ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Porém, acho um pouco difícil isso daí acontecer neste momento. O Al Ittihad está tentando acertar a situação do Benzema para ver o que é que vai acontecer, né? Esse contrato é simplesmente ridículo oferecer pro francês jogar de graça lá nesses próximos anos. Sinceramente, eu gostaria de ver o Benzema de volta ao futebol europeu. Na tua opinião, você acha que ele ainda tem condições de jogar nas principais ligas europeias? Talvez não num gigante, né? Mas num outro time aí em ascensão. O que você pensa? Comenta aí. Álvaro Arbeloa está no Real Madrid apenas até o meio do ano e dificilmente vai continuar no comando da equipe, pelo menos é o que informou a imprensa espanhola. Inclusive, os merengues já se mexem nos bastidores à procura de um nome forte para comandar o time na próxima temporada, e Klopp é o grande favorito de Florentino Pérez. O jornal El Nacional informou que os contatos iniciais já foram feitos com o alemão, que hoje em dia é diretor global esportivo da Red Bull, coisa que também foi confirmada pelo 365 Scores. Klopp estaria aberto à ideia de se juntar ao Real com 2 condições. Ele quer carta branca para contratar todos os reforços e também a inclusão de Haaland como grande contratação para a próxima temporada. O jornal El Nacional chegou até a falar que o Klopp já teria feito contatos iniciais
com o Erling Haaland para meio que explicar a ideia dele, né, e tentar convencer o norueguês a se juntar a esse projeto, caso realmente ele vá para o Real no meio do ano. E eu confesso que seria muito interessante ver o Haaland e também o Klopp chegando no Real, tá? Mas essa é a minha opinião, quero saber o que é que você pensa a respeito disso. Eu particularmente gosto bastante do Klopp, eu acho que ele é um ótimo técnico e eu fiquei chateado quando ele decidiu aí meio que se aposentar, né, entre aspas. E eu quero muito ver ele lá na beira do gramado. Queria ver como que ele faria essa gestão, né, de vários egos gigantescos que tem naquele elenco do Real. Com certeza seria interessante de ver. Quero saber o que é que você pensa, comenta aí, tá bom? Pra finalizar o vídeo, bora falar sobre Liga dos Campeões. Hoje os playoffs foram definidos e os duelos ficaram assim. Mônaco pega o Paris Saint-Germain, Galatasaray enfrenta a Juventus, Benfica pega o Real, Borussia enfrenta a Atalanta, Qarabag pega o Newcastle, Bruges enfrenta o Atlético de Madrid, Bodo Glimt pega a Inter de Milão e Olympiacos enfrenta o Leverkusen. Sem sombra de dúvidas, o duelo mais interessante daqui é Benfica e Real, que vão reeditar esse último jogo que foi simplesmente lendário, né? Pra quem não acompanhou essa partida e nem viu o meu vídeo, o Benfica estava vencendo por 3-2 até os 98 minutos. Esse placar ainda eliminava o Benfica direto da competição, pois eles precisavam de mais um gol, e o Real, por enquanto, estava indo direto para as oitavas de final. Porém, aos 98 minutos, o goleiro Trubin foi lá para a área e na cobrança de falta ele marcou um gol de cabeça antológico, que classificou o Benfica para os playoffs e também retirou o Real da vaga direto para as oitavas. Mbappé ficou furioso, já contei para vocês ontem, e com certeza esse duelo vai ser bem interessante. Lembrando que é jogo de ida e volta, tá bom? Por enquanto as partidas estão marcadas para acontecer no dia 17 e também no dia 24. Todas as de ida no dia 17 e todas as de volta no dia 24, tá bom? Agora eu quero saber, vocês acham aí que o Benfica vai surpreender mais uma vez o Real Madrid ou agora eles vão se vingar? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.